Os animais no universo de Hunter x Hunter podem usar o NEM? A resposta mais simples é sim. Afinal, o NEM é a energia vital de todos os seres vivos, então os animais também têm aura fluindo no seu corpo. Eles só têm que liberar os poros como os humanos fazem. Porém, o nível de uso do NEM nos animais sofre divergências de acordo com as capacidades de cada espécie. E no vídeo de hoje eu quero comentar um pouco sobre esse tema. Então, já capricha no like e se inscreve no canal para mais vídeos de Hunter x Hunter. Os animais que podem usar o NEM devem ser divididos em duas categorias. Animais irracionais, que só podem usar o NEM básico. Quando falo básico, me refiro aos princípios mais básicos do NEM, como Ten e Zetsu. E os animais racionais, que podem usar o NEM de forma completa. Isso porque, para entender a manipulação da aura em sua completude, você precisa de fato entender o que é a aura. E isso, evidentemente, requer uma capacidade de raciocínio mais elevada. Como vimos no arco das formigas quimera, as formigas de uma certa geração foram iniciadas à força no uso do NEM e com o tempo desenvolveram até mesmo habilidades complexas. Por mais que as formigas quimera não sejam animais comuns, elas ainda são animais. Mas se vocês acharem mais confortável, eu posso usar o Kiriko como exemplo. Ele tem capacidade de fala e raciocínio como vimos no Exame Hunter, em Grid Island e no final do arco da eleição. Então ele poderia facilmente aprender a manipular a sua aura. Isso das duas formas, por meio da meditação ou por meio de inicialização. Por outro lado, animais irracionais não têm capacidade de formular pensamentos como os humanos. Logo, a criação de habilidades complexas seria praticamente impossível. Entretanto, os animais irracionais ainda poderiam aprender a usar até mesmo os princípios avançados do NEM, mas isso iria depender de como esse animal se comporta em seu habitat natural. Alguns humanos, de forma inconsciente e instintiva, aprenderam a usar o NEM, ou pelo menos parte dele. E isso poderia acontecer com animais irracionais até certo ponto. Quando falamos em Hatsu, estamos falando na estruturação organizada de uma habilidade especial. E isso especificamente seria impossível para uma criatura irracional. Na série temos um exemplo da Neon Nostrade, que criou uma habilidade de NEM de especialização sem ter conhecimento nenhum do NEM. Mas a Neon ainda tinha pensamentos fortes e racionais sobre o que ela queria. Ela queria ser uma vidente, e com o tempo esse desejo se tornou realidade através do seu NEM. Porém, criaturas irracionais têm desejos momentâneos baseados nos instintos, o que não permitiria uma criatura irracional nutrir um desejo a ponto dele ser convertido de alguma forma numa habilidade NEM. Outro fator importante é que os animais irracionais possivelmente não desenvolvem o NEM por meio da meditação. Isso porque o método de meditação consiste em meditar a ponto de sentir a sua aura, e obviamente um animal irracional não iria conseguir fazer tal ato. Meditar a ponto de sentir a aura para começar a manipulá-la. E você pode estar se questionando, se um animal irracional não consegue controlar a sua aura a ponto de dominar os princípios avançados e criar técnicas, como ele poderia aprender os princípios básicos como Ten e Zetsu? E a resposta é simples: instinto. No capítulo 401, conhecemos Longyi, uma das filhas de Beyond Netero. A Longyi afirma que todos os filhos de Beyond, assim como ela, foram iniciadas de forma forçada no uso do NEM quando eram apenas recém-nascidos. Ela afirma também que bebês, de forma instintiva, aprendem a usar o Ten e o Zetsu em pouco tempo como uma forma de diminuir o cansaço. Isso porque, após ser iniciado de forma forçada no NEM, sua aura vaza com um fluxo muito maior até ser definitivamente controlado. Ou seja, mesmo com capacidade de raciocínio de um recém-nascido, através dos instintos é possível dominar as formas mais básicas de manipulação do NEM, se alguém foi iniciado de forma forçada. Então, se partirmos desse ponto, é possível afirmar que um animal irracional, como o cão Mike da família Zotke, poderia ter sido iniciado no NEM, e com isso, seus instintos o fizeram aos poucos controlar minimamente a sua aura, e o tornaram ainda mais imponente. Isso também ajudaria a explicar o porquê o Gon afirmou que não conseguiria enfrentá-lo, e disse que sentia medo ao olhar nos olhos dele. Ali, o NEM estaria de uma forma primitiva, que aprimora de forma irracional seus instintos assassinos ao máximo, e com um treinamento adequado, ele se tornou uma máquina perfeita para proteger os arredores da propriedade dos Zodiacs. Em resumo, animais irracionais podem, através de seus instintos, usar o NEM de forma bem limitada, se forem iniciados de forma forçada por um usuário do NEM. Já animais racionais podem aprender o NEM por si só, meditando ou por iniciação forçada. E devido às suas capacidades de raciocínio, podem aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades complexas. Uma coisa bem interessante que podemos levantar é que existem várias criaturas mágicas no universo de Hunter x Hunter, animais sinistros com poderes e habilidades diversos,
como Kiriko, as formigas quimera e os animais que vimos no Exame Hunter e em Grid Island. E eu sempre me questiono, será que esses animais já não são usuários de NEM? Criaturas que evoluíram de uma forma instintiva com base na própria energia vital? Por exemplo, o cavalo bolha em Grid Island, ele tem um mecanismo de defesa que funciona justamente contra predadores com e sem aura. Algumas bolhas estouram quando entram em contato com objetos com aura e outras bolhas estouram ao encontrar com objetos sem aura. E isso força o perseguidor ou o predador do cavalo bolha a saber usar Ten e Zetsu para capturá-lo. Justamente os dois princípios básicos que os animais irracionais podem aprender de forma instintiva. Além disso, temos as criaturas conhecidas como calamidades, criaturas com uma grande capacidade de destruição, advindas do continente negro. Pelo menos 2 dessas criaturas já se envolveram com a aura de outras pessoas. Falo do vírus Obai, que alterou a longevidade do seu alvo, e como sabemos, a longevidade está ligada diretamente à aura das pessoas, já que a aura é a energia vital. E também temos Ai, a forma de vida gasosa, que está dentro do corpo de Aluka Zodic. Nesse caso, temos claramente o uso de uma habilidade de NEM complexa. Porém, não vemos um intelecto maior do que uma criança em Nânica. Ela é até mais infantil que a própria Aluka, o que me faz duvidar um pouco sobre a origem do poder ser de fato Nânica. Eu acredito que nesse caso em específico, é possível que a Aluka seja portadora da habilidade de NEM e a aura dessa criatura, dita como calamidade no corpo de Aluka, tenha potencializado esse poder a uma escala absurda, ou seja, Ai seria mais um NEM parasita, usando as habilidades de Aluka Zodic. Acho que isso explicaria o porquê o Togashi teria colocado a Aluka como usuária de NEM de nível Ultimate na classe especialização, e não a Nânica. Mas eu já tenho um vídeo falando sobre isso aqui no canal, ele deve estar aparecendo aí no card para vocês. Uma coisa muito comum na fandom de Hunter x Hunter é a quantidade de pessoas que acreditam que as criaturas do continente negro são usuárias de NEM. A principal base para isso são os poderes de Nânica. Na minha opinião, as criaturas do continente negro são como as criaturas mágicas que vemos no Exame Hunter, por exemplo. Criaturas com poderes especiais, mas que não são derivadas necessariamente do NEM, pelo menos não do NEM como a gente conhece, cheio de regras, restrições e habilidades espalhafatosas. Mesmo sabendo que o continente negro é o local mais perigoso do universo de Hunter x Hunter, eu tendo a acreditar que isso não se dá pelo uso do NEM especificamente. Como vimos no capítulo 344, o Netero encontrou criaturas que têm centenas ou milhares de vezes o seu tamanho, e mesmo entre os usuários de NEM, é extremamente difícil lutar com uma criatura desse tamanho. Então, a ideia de que no continente negro os humanos vão encontrar uma Pitô a cada esquina em termos de complexidade de habilidade é algo, na minha opinião, totalmente irreal. É mais possível encontrar criaturas gigantescas com uma força física naturalmente absurda devido à sua estatura e algumas criaturas com habilidades especiais, como as criaturas mágicas que vimos ao longo da série. Lembrando que calamidade não é um grupo específico de indivíduos, é apenas uma forma de se referir a algumas criaturas específicas de enorme periculosidade. Elas não necessariamente têm que ter um tipo de hacks absurdo para entrar nessa categoria. Afinal, uma delas é apenas um vírus, e não um ser super poderoso lutador tipo Meruem. Bem, a pergunta central do vídeo já foi respondida, então eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como este. Tudo de melhor para vocês, e até o próximo vídeo.